E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para uma questão de 2018 de genética do Enem. Eu vou deixar uma playlist só com questões de genética, todas que eu encontrar nas diversas provas, né? Nós temos mais de uma aplicação de prova por ano do Enem. Tem cerca de 3, às vezes 4 aplicações. Então tem vários modelos de prova, várias questões além das tradicionais na prova oficial, tá bom? Olha lá. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, dominante ou rugosas, recessiva, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, o fenótipo, de plantas híbridas, resultantes de cruzamentos de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Esse texto, pessoal, é quase um resumo do que o Mendel acreditou e de todo o estudo que a gente vai precisar da parte do Mendel no ensino médio, aqui numa questão dessa do Enem, né? Basicamente aqui, o que fala? Que, vou começar aqui, ó, uma característica é determinada por um par de alelos. Um par de alelos, vocês vão se identificar rapidamente. A gente usa azão, azinho, azão, azão ou azinho, azinho, né? Quem já estudou um pouco de genética já sabe. Então, os alelos são as variantes de um mesmo gene. Tá? Então, vamos supor que aqui sementes lisas e rugosas, né? A gente vai usar geralmente a letra da característica recessiva. Então, por exemplo, Rzão, Rzão, dois alelos R dominante, vai ter uma característica de semente lisa. Rzinho, Rzinho, uma característica da semente rugosa. E essa característica visível é o que a gente chama de fenótipo, né? A característica visível é o fenótipo. Então, as plantas lisas, elas terão, vou escrever aqui para baixo, por exemplo, vamos pegar um pedaço da prova aqui. As plantas lisas, elas serão Rzão, Rzão. Se elas tiverem os dois alelos, né, porque é um par de alelos dominante, as rugosas terão dois alelos recessivos, e quando for um alelo dominante e um recessivo, fica com o fenótipo da característica dominante, que é a semente lisa. Tá? Então aqui está um resumo do que a gente precisa para a questão. Além disso, ele fala: quando eu tenho plantas híbridas resultantes de cruzamentos de linhagens puras. A linhagem pura é uma planta Rzão, Rzão, então ela vai ter o genótipo com dois alelos dominantes, ou de linhagem pura também Rzinho, Rzinho, com o genótipo que dá a característica rugosa da casca da ervilha, tá bom? Essas são as linhagens puras. Já as plantas ou linhagens híbridas são as plantas que têm a mistura dos alelos. Então, Rzão com Rzinho, tá? É isso que está falando o texto. Vou salvar e vamos continuar lendo o que a pergunta pede, qual é o comando da pergunta para nós prestarmos bastante atenção. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas. Então, a autofecundação é quando uma planta fecunda ela mesma, tá? Nessa autofecundação, então, vamos supor que eu posso cruzar uma planta Rzão, Rzão, que é lisa, com ela mesma. Percebam que eu não tenho o alelo Rzinho, então todas as plantas filhas vão ter Rzão, Rzão no seu genótipo. Então, quando eu cruzo uma planta, é que eu vou utilizar os termos que o texto utiliza, né? Então, quando eu uso uma planta lisa, Rzão, Rzão, então de linhagem pura, 100% dos descendentes vão ter Rzão, Rzão e serão linhagens puras. Quando eu cruzo uma planta Rzinho, Rzinho com ela mesma, ela é uma linhagem pura e 100% dos descendentes só vão ter esse alelo, então 100% serão, no caso, rugosas. Mas, quando eu cruzo plantas híbridas, Rzão, Rzinho, eu vou ter um resultado diferente, porque a maior parte das plantas vai ser dominante, mas uma parte das plantas será
rugosa. E é essa característica que permite que a autofecundação forneça dados de pesquisa, né? Então, a autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas híbridas, tá? Vou continuar usando um trecho aqui da prova, dá para a gente ampliar bastante, ótimo. Então, quando eu cruzo uma planta Rzão, Rzinho, ela vai produzir gametas Rzão ou Rzinho, né? Gametas macho, ou com a característica com alelo Rzão ou com alelo Rzinho. Esses são os meus possíveis gametas macho. Os meus possíveis gametas fêmea também vão ser Rzão ou Rzinho. E aqui, pessoal, no quadro de Punnett, a gente faz o cruzamento, o encontro dos possíveis gametas. Então, eu posso encontrar esse gameta macho com esse gameta fêmea, a planta vai ser Rzão, Rzão. Vai ser lisa de linhagem pura. Esse gameta fêmea com esse macho, Rzão, Rzinho, vai ter o fenótipo liso, porque é dominante, mas vai ser uma linhagem híbrida. Quando eu cruzo Rzão com Rzinho, a mesma coisa aqui, ó, também híbrido, e o Rzinho com gameta Rzinho vai ser o único caso de possibilidade de sementes rugosas, mas mesmo assim eu tenho uma linhagem pura. Então, no caso, eu tenho 75%, né, 3/4 de descendentes com a casca lisa e 1/4 de descendentes com a casca rugosa. Então, com esse autocruzamento, com essa autofecundação, eu consigo perceber como que foi esse cruzamento e consigo analisar como era o organismo parental, né? Então, se eu tiver uma proporção de 3/4 liso e 1/4 rugoso na geração F1, na primeira geração de descendentes, eu tenho como saber que aquela planta parental, aquela planta em que eu fiz a autofecundação, que ela é um híbrido Rzão, Rzinho, ou que a gente usa também o termo heterozigoto, tá bom? Vou salvar aqui, acho que depois dessa discussão a análise fica bem simples. Vou deixar um pedaço da pergunta. Então, para que a autofecundação forneça dados, eu tenho que autofecundar plantas híbridas, eu já falei isso, eu já vou até selecionar que tem que ser híbridas, tenho 2 híbridas e as outras alternativas tudo de linhagem pura. Não, a linhagem pura vai me dar 100% de descendentes iguais a ela, então não me dá informação alguma para pesquisa. De fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas. Para eu produzir apenas sementes lisas, eu tenho que ter uma linhagem pura. Quando eu tiver um híbrido, um heterozigoto, eu vou produzir também sementes rugosas, como foi o cruzamento que eu fiz aqui ao lado. Letra B, híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. E aqui está a resposta certa, né? Então eu tenho que ter uma planta heterozigota de fenótipo dominante. Se é heterozigoto, vai ter o fenótipo dominante, né? Eu já tinha falado lá em cima. E sim, vai produzir tanto sementes lisas quanto rugosas, aqui como eu mostrei, numa proporção de 75% para lisas e 25% para rugosas, ou 3/4 para lisas, 1/4 para as rugosas. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Um abraço e até a próxima.